Começar. Então, essa primeira parte é só para vocês entenderem em que contexto que surge aquela frase que parece meio caída do céu lá no texto do Agamben, né? Eu vou colocar aqui um modo de apresentação de tela inteira. Então, essa, essa frase, né? Quando ela surge aqui, tanto na conferência, o experimento língua, quanto na conferência, a potência do pensamento, né? Ela surge sem dar esse contexto, né? Ela, inclusive, no caso da conferência do experimento língua, ela surge para responder alguma coisa que, segundo Agamben, né, para responder uma coisa que, na verdade, essa frase só vai aparecer no início do livro 3, do capítulo 3 do livro Teta. Tá? Então, eu vou reler aqui essa passagem para vocês se lembrarem um pouco como é que a frase aparece no texto do Agamben. Tá? Ele diz assim: mas se o experimento língua é, nesse sentido, a experiência de uma potência, como se faz a experiência de uma potência? E pode-se falar a esse respeito de experiência? Vocês sabem que essas questões estão precisamente no centro do tratamento mais amplo que a filosofia grega consagrou à potência, o livro Teta da Metafísica. Esse tratado é escrito em diálogo polêmico contra esses filósofos que negavam justamente que pudesse haver algo como uma experiência da potência. Também os megáricos diziam me energé udinastai. A potência não existe senão no ato. Essa frase, ela é a frase que abre o capítulo 3 do livro Teta da Metafísica, tá? É essa frase aqui, ó. O capítulo 3 do livro Teta começa assim: há alguns. Pera lá. Há alguns, como os megáricos, que afirmam que só há poder quando se passa ao ato. Mas quando não se passa ao ato, não há poder. Isso é como eu estou traduzindo, né, esse esse detines roi facin, roi megari, ou seja, há alguns que afirmam, como os megáricos, que energé monon dynastai, que só há poder dynastai quando se passa o ato. Energé. Quando rotandeme energé, quando não se passa o ato, o dynastai, não há poder. O Agamben traduz apenas o me energé u dynastai. A potência não existe senão no ato. Então, depois a gente vai fazer essa discussão, que é a discussão que o Aristóteles faz lá no capítulo 3 do livro Teta. Mas vocês vão ver que a construção do Agamben é engraçada.
ele vai primeiro para o capítulo 3 do livro Teta, para dar como resposta do Aristóteles, uma coisa que o Aristóteles escreve no capítulo 1 do livro Teta. Ele diz assim: a resposta de Aristóteles, que constitui uma das contribuições mais extraordinárias do seu gênio filosófico, é que a potência existe como tal e que não é verdadeiro que a única experiência da potência seja a passagem ao ato. Toda dinamis é, segundo Aristóteles, ao mesmo tempo dinamis me energem. Isso já é uma outra passagem do livro Teta, tá? Que depois a gente vai ver também. Toda potência de ser é também potência de não ser. Se eu tenho a potência de andar, eu tenho também a potência de não andar. Se eu tenho a potência de tocar piano, essa potência é também uma potência de não tocá-lo. Aristóteles chega a enunciar sua tese radical sobre a potência nesses termos. Aí é aí que entra essa frase que aparece ao fim do capítulo 1 do livro Teta. Toda potência é impotência do mesmo e em relação ao mesmo. Tu ao tu, kai kata to ao tu, passa dinamis admir. Então, voltando lá no Aristóteles, então, a gente viu aqui ele definir o que é o sentido primordial do que é a potência. E aí é logo depois, né, de fazer ao fim dessas duas primeiras páginas, né, que é esse aqui o sentido, princípio de mudança em outra coisa ou na mesma coisa enquanto outra. É depois de explicar isso, né, a potência passiva e a potência ativa, que ele diz de um modo que eu diria um pouco insólito, inesperado. Ou seja, não é muito claro por que o que ele disse antes leva ele a dizer isso aqui agora. Ele vai dizer o Agamben. Espera lá. Não, aqui. Então, o Agamben, aqui na conferência, ele cita só essa frase, mas na conferência ele vai citar instante só, pessoal. Então, a tradução do Agamben é: a impotência, a dinamia é uma privação contrária à potência. Toda potência é impotência do mesmo e em relação ao mesmo do qual é potência. Eu traduzi o texto completo, né? A impotência e o impotente é uma privação contrária a essa potência. Quando ele diz a essa potência, o Agamben diz a potência. Eu traduzi a essa potência, né, porque em grego é tetoiaute dyname, a esta potência. Então,
Que potência é essa? É essa que o Aristóteles acabou de definir nessas duas páginas que antecedem. Né? Então, a impotência é uma privação contrária, a essa potência, a que Aristóteles acabou de definir. De modo que toda potência é impotência do mesmo em relação ao mesmo. Então, como é que o Agamben entende isso? Uma potência de fazer é tanto uma potência de fazer como não fazer. Se eu tenho a potência de tocar piano, eu também tenho a potência de não tocar piano. Enquanto que uma pessoa, por exemplo, que não sabe tocar piano, a rigor, eu não posso dizer que ela tem a potência de não tocar piano. Porque, no caso dela, isso não é uma potência. Isso só é uma potência para quem sabe, para quem pode tocar. Quem pode tocar, pode não tocar. Então, por exemplo, uma pessoa que não sabe tocar piano não pode virar e dizer: ah, gente, não vou tocar piano. Ela não pode fazer isso. Né? Então, esse ponto é um ponto muito importante. O Aristóteles ele não tematiza isso nessa passagem, mas ele vai tematizar isso em outras passagens do livro Teta. Né? Então, o que o Agamben vai se colocar essa questão sobre saber o que é essa potência de não. Né? Ou seja, o que é essa ideia de que toda potência é ao mesmo tempo potência e impotência do mesmo em relação ao mesmo. Né? Então, se eu tenho a potência de tocar, eu tenho também a impotência de tocar. Só que essa impotência é aí que a originalidade radical da operação do Agamben é que ele vai entender essa impotência como, na verdade, como potência de não. Então, a dinamia, ele não vai traduzir isso como impotência, ele vai traduzir como potência de não. Então, é essa que vai ser a originalidade radical. Então, por exemplo, se você for lá ver a leitura que o Heidegger faz do livro Teta da Metafísica nesse curso, né, nesse livro, ele não vai fazer isso. Isso realmente é uma coisa que é o Agamben que vai fazer. Né? Então, por exemplo, a tradução do Reale, ela deixa escapar totalmente isso. A tradução do Reale é: impotência ou impotente é privação contrária a essa potência. Até aqui, ok. Portanto, é aqui que ele se enrola, o Reale. Para a mesma coisa e segundo a mesma relação, toda potência se contrapõe a uma impotência. Ele dançou totalmente, não é isso que Aristóteles está dizendo. Absolutamente não é isso o que o Aristóteles está dizendo. O Aristóteles está dizendo que toda potência é impotência do mesmo e em relação ao mesmo. Aquilo que eu posso é a mesma coisa que eu posso não. Se eu posso dançar, eu posso não dançar. Né? Então, a mesma coisa, dançar, toda potência é também, ao mesmo tempo, impotência em relação a essa mesma coisa. Né? Então, só que aí eu não tenho como entender isso a não ser traduzindo como adulto, que é
entendendo essa impotência como potência de não. Tá? Que é um pouco como isso que para mim, né, é nisso que está a origem do conceito que ele vai desenvolver depois, mas que já começa a aparecer aqui, que vai ser um conceito central da ética, da política do último Agamben, vamos dizer assim, que é o conceito de inoperosidade, que não é um conceito que quer dizer não fazer nada. Né? Então, essa questão aí que é uma questão que vai aparecer aqui, que é essa questão da privação, da estéresis. O que é a estéresis? O que é a privação? Por isso que eu deixei o verbete estéresis do livro Delta da Metafísica também lá no Google Classroom. E é por isso... Cláudio, Sim. posso só te fazer uma pergunta? Claro, Eu fiquei com uma questão sobre essa escolha, né, que o Agamben faz na tradução dele, né, de, ao invés dele traduzir como impotência, ele traduz como potência de não, né? Mas essa tradução que ele faz... E travou só para mim? Acho que foi que... Alô? pode repetir? Não, eu ia dizer que eu queria entender o porquê dessa escolha, né, de tradução do Agamben, né, de ao invés de traduzir impotência, traduzir como potência de não. Ele faz isso a partir de outras construções etimológicas do grego, ou Não, ele faz isso, a gente vai ver. Esse exemplo que eu estou dando são exemplos que o próprio Aristóteles vai dar em outras passagens do livro Teta. Ou seja, essa ideia da potência de não, que a potência de fazer é também a potência de não fazer, né? Por que isso é fundamental? Isso é fundamental na discussão dele com os megáricos. Por isso que o Agamben cita antes. Por quê? Porque os megáricos vão dizer que você só tem a potência quando você faz. E o Agamben vai tentar sustentar que quando você não faz, você também tem a potência. Né? Então, isso é fundamental. Por quê? Porque isso quer dizer que para o Agamben é fundamental assegurar que existe a possibilidade de uma experiência dessa potência fora do ato, mesmo sem o ato. Então, e aí como é que ele diz, como é que eu posso fazer a experiência dessa potência? Por isso que ele acha que é necessário você entender essa experiência da potência para poder entender o experimentum linguae, né? Porque ele acha que o experimentum linguae é um experimentum potente, ou seja, é uma experiência de potência, né? Então, na verdade, ele vai encontrar no próprio Aristóteles, né? A gente vai ver mais para frente outras passagens do livro Theta, ele vai encontrar no próprio Aristóteles passagens que vão corroborar essa interpretação que ele vai dar. Mas o que eu acho interessante, que eu estou tentando mostrar para vocês, é que naquele ponto ali do livro 1, quando essa passagem aparece, ali ainda não tem nada que justifique essa. Ali, quando aparece, é um pouco insólito, é um pouco inesperado o surgimento daquela passagem, entende? É porque o Agamben já leu o livro do teatro inteiro, que ele já sabe, né? Então, porque eu já li isso, por isso que eu já sei que essa discussão vai ser explicitada depois pelo Aristóteles. Mas aqui é estranho que isso apareça, entendeu? E é por isso que eu acho que o Agamben não cita esse contexto imediato em que a sentença aparece. Exatamente porque nesse contexto imediato não é muito claro. Isso que ele está lendo não é muito claro, só se torna claro
a posteriori, né? Tá? Não sei se. Então a gente vai ver Entendi. outras passagens aí do livro Theta, né? É que eu estou tentando mostrar como é que essas passagens elas vão aparecendo no texto do Agamben, tá? Então, deixa eu voltar aqui pro. Então, aqui no texto da conferência Potência do Pensamento, ele vai dizer assim, ó. Então, desculpe, vou primeiro terminar aqui, né? O modo como isso aparece na Conferência Experimento Língua. Se eu tenho a potência de tocar piano, essa potência também é uma potência de não tocá-lo. Então, por quê? Porque lá no livro 3, o Aristóteles vai dizer que se eu tenho a potência de construir a casa, para os megáricos, eu só tenho essa potência quando eu estou construindo. Quando eu não estou construindo, eu não tenho essa potência. E o Aristóteles vai insistir que não, que essa potência, eu tenho que pressupor que essa potência já existe para que eu possa vir a construir a casa em algum momento, ou mesmo que eu não venha construir a casa, eu tenho essa potência de construir a casa, né? Então vocês sabem, por exemplo, o Thelonious Monk, né? Que é um dos maiores pianistas da história do jazz, um dos maiores músicos da história do jazz, né? Que é particularmente o meu preferido, né? O músico de jazz que eu mais gosto. Ele, uns 10 anos antes de morrer, ele parou de tocar piano. E nunca mais tocou piano até a morte. Então, assim, ele poderia ter tocado, entendeu? Ninguém sabe por que ele parou de tocar, mas a questão toda, por exemplo, pensando esse fenômeno a partir dessa perspectiva do Agamben, qual era a experiência dele com a potência de tocar. Então, para o Agamben, ele estaria ali realizando uma potência. Ao não tocar, ele estaria realizando a potência dele de não tocar. Então, a gente não pode perder de vista que a figura que o Agamben tem em mente, e ele faz referência a isso explicitamente aqui na Conferência Experimento Língua, eu já falei disso rapidamente da última vez, mas a gente vai ter que falar mais disso, é o Bartleby, né? Que é essa figura, né? Que é uma figura também que o Deleuze escreveu sobre ela, né? Inclusive, quando o texto do Agamben saiu na Itália pela primeira vez, ele saiu publicado num livrinho junto com o texto do Deleuze, né? Tinha até umas pessoas que diziam que eles tinham publicado um livro juntos, mas obviamente não, né? Simplesmente quando o texto foi publicado, como o Agamben se referia ao texto do Agamben, o editor italiano falou para o Agamben, como o livro do Deleuze ainda não tinha sido traduzido para o italiano, não tinha sido publicado na Itália, o editor sugeriu, ou não sei se foi o Agamben que sugeriu, se foi o editor, e aí o texto do Agamben foi publicado junto com o texto do Deleuze sobre o Bartleby, né? E aí, de novo, é a mesma coisa, né? Assim, o Agamben até se refere ao texto do Deleuze, mas ele vai trabalhar, ele vai ler o Bartleby a partir dessa categoria da potência de não. Ou seja, Bartleby, o escrevinhador, né, o escrivão, né, ele prefere não escrever. Né? Então, toda vez que ele é convocado, embora ele fosse pago para isso, era a profissão dele escrever, né? Toda vez que o patrão dele solicitava um serviço, a partir de um determinado momento, assim como o Thelonious Monk, né? A partir de um determinado momento, a partir de um determinado dia, Bartleby
toda vez que é solicitado a ele que ele escreva, né, algum documento, ele sempre responde: eu preferiria não. Né? E para o Agamben, o Bartleby vai ser a figura insigne dessa potência de não. Né? Então ele vai interpretar, por isso que a interpretação dele, do Bartleby, não é uma interpretação deleuziana, é uma interpretação agambeniana. Né? Assim como a interpretação que ele faz aqui do livro Teta da Metafísica de Aristóteles, não é uma interpretação heideggeriana, é uma interpretação agambeniana. Nos dois casos, é sempre a partir dessa categoria de potência de não, né, que ele vai ler esses textos. Né? Então, ele diz... Aristóteles também chega a enunciar sua... Então, voltando. Se eu tenho a potência de tocar piano, essa potência é também uma potência de não tocá-lo, né? Por isso que eu lembrei do Thelonious Monk. Assim, então, Aristóteles também chega a enunciar sua tese radical sobre a potência nestes termos. Toda potência é impotência do mesmo em relação ao mesmo. Que o Agamben vai dizer: toda potência é, ao mesmo tempo, potência de não em relação à mesma coisa. Assim, a impotência, no sentido da potência de não, aí aqui ele faz a virada, né? Não, é a forma, desculpe, é a forma sob a qual a potência existe enquanto tal. Isso quer dizer, a potência, ela só é potência mesmo enquanto potência de não. Porque quando eu passo ao ato, ela já se abandona. Né? Então, por isso que ele vai dizer, é a forma sobre a qual a potência existe enquanto tal. E fazer a experiência de uma potência significa também, antes de tudo, fazer a experiência de uma impotência, de uma potência de não. Né? Então, isso nunca tinha sido feito antes, tá? Isso é uma novidade absoluta do Agamben. Ler a ideia de impotência como uma potência de não. Né? A descoberta dessa impotência ou potência de não é a grande intuição da teoria aristotélica da potência, embora se o tenha raramente observado, pois essa potência de não é o abismo em que se enraiza a liberdade humana. Aí ele solta essa questão da liberdade, ele vai falar dessa questão da liberdade de novo lá nesse nessa conferência, A Potência do Pensamento, tem um. Deixa eu ver. Tá vendo? Potência, vírgula, não liberdade. Né? Um dos itens vai ser exatamente posterior a um que ele vai falar sobre a liberdade. Tá? Ele vai retomar essa questão da liberdade. Mas aqui, no trecho da conferência que ele cita essa passagem do Aristóteles, é um trecho ao qual ele deu esse título, exatamente esse título, Toda Potência é Impotência. Né? Ele diz, é no livro Teta da Metafísica que Aristóteles procurou confrontar-se, esse aqui é a conferência A Potência do Pensamento, tá, gente? De 1987. É no livro Teta da Metafísica que Aristóteles procurou confrontar-se de modo mais exaustivo com as ambiguidades e aporias de sua teoria da potência. O momento talvez decisivo desse confronto se encontra nas passagens em que ele define a constitutiva copertença de potência e impotência. Escreve ele: a impotência, a dinamia, é uma privação contrária à potência. Então, depois a gente vai falar um pouco sobre essa palavra privação, né? Porque a potência de não é uma privação. Só que o próprio é uma estéria. Só que o próprio Aristóteles vai dizer em uma outra passagem que a privação é um modo de ter. Né? Então a gente vai ver essa passagem, tá? Mas de qualquer modo,
A impotência, ou potência de não, é uma privação contrária à potência. Toda potência é impotência do mesmo e em relação ao mesmo do qual é potência. Tu ou tu, cai, catá, to ou tó, passa dinamis a dinamia. Né? Então aqui ele cita a passagem um pouco mais. Ele cita a frase anterior. Né? A dinamia, impotência, não significa aqui ausência de toda potência, mas potência de não passar ao ato. Dinamis me energem. E essa expressão dinamis me energem, ela está em Aristóteles. Então, é isso que vai autorizar ele. Dinamis me é potência de não. É isso que vai autorizar ele, Agamben, a falar em potência de não. A tese define, assim, a ambivalência específica de toda a potência humana, que, em sua estrutura originária, mantém-se em relação com sua privação. É sempre, e em relação à mesma coisa, potência de ser e de não ser, de fazer e de não fazer. É essa relação que constitui para Aristóteles a essência da potência. O vivente, que existe no modo da potência, pode sua própria impotência. E só desse modo possui a potência, ou seja, pode sua própria potência de não. Então, o modo de eu ter a potência, de eu fazer a experiência da potência, é exatamente não fazer. Ou seja, se eu posso tocar, eu não faço a experiência desse poder tocar ao tocar. Eu faço essa experiência da potência exatamente quando eu não toco, mas posso tocar. Não? Ele pode ser e fazer porque se mantém em relação com o seu não ser e não fazer. Na potência, a sensação é constitutivamente anestesia. O pensamento é não pensamento. A obra é inoperosidade. Então, aparece já aqui um dos primeiros textos do Agamben onde aparece essa questão da inoperosidade. Né? Poucas linhas depois, Aristóteles define com precisão esse estatuto anfíbio da potência humana. Aí ele vai 1050b. Era lá. Essa daqui. Aí ele vai citar uma outra passagem, né, do Aristóteles, que está no capítulo 8 do livro Teta, né, bem mais à frente, né? Essa passagem 1050b, 8, linhas 8 a 12, né? O Agamben, quando ele cita, ele não cita essa primeira frase aqui. Mas essa frase, eu achei ela importante, é uma frase que vem logo antes. Ele só traduz, o Agamben, essas três frases aqui. Ele traduz assim: o que é potente, todinaton, pode não ser em ato. Me energem. Me energem. Né? Então, é isso que ele diz quando ele fala lá, dinamis me energem, potência de não passar ao ato, ele está se referindo a isso aqui. O que é potente, o possível, pode não ser em ato, me energem. O que tem a potência de ser, tanto pode ser como não ser. O mesmo tem, de fato, a potência de ser e de não ser. Né? Eu traduzi assim, eu traduzi a primeira frase, né, que o Agamben não cita,
Toda potência é, ao mesmo tempo, potência dos contrários. Né? Passa dynamis, rama, tes antifácil assistim. Né? Toda potência é, ao mesmo tempo, potência dos contrários. Tudo que é potente, ou tudo que é possível, né? Porque a palavra em grego, dinaton, tanto pode ser traduzido por potente quanto possível. Às vezes é muito difícil de saber se você traduz por potente ou por possível, né? Tudo que é potente ou tudo que é possível pode não passar ao ato. Me energen. Portanto, o que é possível ser, né, o que tem a potência de ser, o Agama traduziu, pode tanto ser quanto não ser. A mesma coisa, a mesma coisa tem, portanto, a potência tanto de ser quanto de não ser. Essa aqui é a tradução do Reale, né? Então, aqui, isso que, num primeiro momento, parece uma tradução um pouco forçada do Agamben, aqui já começa a parecer que não é uma tradução forçada, que de fato, quando ele fala da adinamia em relação ao mesmo, ele está falando desse poder me energem, ou seja, desse poder não se realizar, desse poder não passar ao ato. Né? Então, é essa passagem que ele cita aqui. Ele diz, poucos linhas depois, Aristóteles define com precisão esse estado anfíbio da potência humana. O que é potente, todinaton, o que é possível, pode, endechetai, não ser em ato, me energem. O que tem a potência de ser, tanto pode ser como não ser. Um mesmo tem, de fato, a potência de ser e de não ser. Então, se eu tenho a potência de ir ao rio, eu também tenho a potência de não ir ao rio. Num certo sentido, é isso que o Aristóteles está dizendo ali, a potência e a impotência são potência e impotência do mesmo, em relação ao mesmo. A mesma coisa, né? Em relação à mesma coisa. Então ele vai dizer, dechomai, por causa desse verbo aqui, endechetai. Dechomai significa acolho, recebo, admito. Potente é o que acolhe e deixa vir o não ser, e esse acolhimento do não ser define a potência como passividade e paixão fundamental. É nesse duplo caráter da potência que, como é evidente no próprio termo com que Aristóteles exprime o contingente, to enderchomenum, radica o problema da contingência, da possibilidade de não ser. Então, ele aqui vai introduzir essa outra modalidade, né, que é o da contingência. Né? Porque existe mais de um... veja, ele vai entender a contingência aqui como possibilidade de não ser. Né? Quando ele for analisar o Bartleby, ele vai analisar o Bartleby a partir da categoria de contingência. Por isso que o texto dele sobre Bartleby se chama Bartleby ou da contingência. Né? Porque para ele a contingência vai estar essencialmente ligada a essa possibilidade de não ser. A gente vai ver isso quando a gente chegar lá, a gente vai poder ver isso mais de perto, tá? Vamos guardar isso aqui. Mas aí ele diz, só para concluir essa parte, se recordarmos que na metafísica os exemplos da potência de não são quase sempre tirados do âmbito das técnicas e dos saberes humanos, gramática, música, arquitetura, medicina, etc., podemos então dizer que o homem é o vivente que existe de modo eminente na dimensão da potência, do poder e do poder não. Toda potência humana é cooriginariamente impotência.
todo poder ser ou fazer está para o homem constitutivamente em relação com sua privação. Então, a privação é um modo de ter. Então, por exemplo, eu posso tocar, mas quando eu me privo de tocar, essa privação de tocar é um modo de ter essa potência de não tocar. Né? Então, essa questão da privação ela vai ficar aparecendo. E essa, então, vamos lá. Toda potência humana é cooriginariamente impotência. Todo poder ser ou fazer está, para o homem, constitutivamente em relação com sua privação. E essa é a origem da desmesura da potência humana, muito mais violenta e eficaz do que a dos outros seres viventes. Os outros viventes podem apenas sua potência específica, podem só este ou aquele comportamento inscrito em sua vocação biológica. O homem é o animal que pode a própria impotência. A grandeza de sua potência é medida pelo abismo de sua impotência. Então, ele vai colocar essa relação com a impotência, com a potência não, como mais fundamental, ou melhor dizendo, como aquilo que dá propriamente para o vivente humano a característica da sua relação com a potência. Então, diferentemente dos outros animais que têm a potência, mas não têm a potência de não, ou seja, que simplesmente seguem essa potência que é dada, isso que eu chamo de potência específica, que é dada por sua vocação biológica, o homem é o animal que pode a própria impotência. Né? Então, esse poder à impotência, esse poder não, é que seria a característica fundamental do animal humano, né? E é isso também que dá a grandeza da potência humana, né? Que diferencia essa potência das outras, né? Então, assim, hoje, dessa conferência aqui, o que eu queria mesmo ter lido é esse trechinho, que é toda a potência e impotência, né? Em que ele cita essa... A gente vai voltar a várias outras passagens dessa conferência, né? E essa mesma afirmação que aparece na conferência Experimentum Lingua, tá? Mas a gente vai ficar agora aqui um pouco mais nessa conferência A Potência do Pensamento. Só depois que a gente concluí-la que a gente vai voltar lá para o Experimentum Lingua, tá? Porque lá também o Aristóteles, o Agamben vai falar do de anima do Aristóteles, né? Então, a gente vai ver isso depois. Mas, assim, eu tinha... Eu vou deixar isso aqui que eu coloquei nesse documento Word. Mas isso aqui já é uma outra coisa, eu vou deixar para a próxima vez. Isso aqui a gente já viu. Então, aqui, só para concluir, né? Porque isso aqui é uma coisa que também é citada pelo Agamben, lá no livro Delta, no capítulo 12, que é o capítulo que, que é o capítulo sobre o conceito de dinamis, né? O, o, o Agamben cita isso, acho que aqui no início. Nossa.
Eu ia ler isso aqui, mas não vou entrar nisso, porque senão isso aqui vai levar a gente muito longe, não dá para começar isso agora, já no final da aula, tá? Eu coloquei então esses textos lá, todos, lá no Google Classroom, ia pedir vocês para darem uma olhada, para darem uma lida, e aí depois a gente continua, ok? Eu vou interromper aqui a gravação. Se tem alguma pergunta sobre essa última parte, eu vou interromper então aqui a gravação.